Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, essa é a nossa última aula antes das férias e eu vou explicar um pouquinho da proposta de produção que a gente vai desenvolver. Essa semana, para encerrar o assunto relato, nós vamos fazer um relato de viagem. E aí eu coloquei todo um cronograma de orientação para vocês, eu vou ler, explicar e qualquer dúvida, lembrem-se que eu estarei disponível no Discord no horário da aula de vocês, tá? Relatar é uma experiência comunicativa de mão dupla. Relatando um fato, somos capazes de compreendê-lo melhor e possibilitamos que outras pessoas também tenham acesso a uma experiência vivida por nós e a entendam. É comum nos fascinarmos por programas de viagens que mostram lugares, pessoas e culturas diferentes da nossa. Quem nunca achou interessante, por exemplo, falar de pessoas de outros estados ou até mesmo de outros países? Relatar essas experiências pode ser uma atividade bem divertida. As situações difíceis ou alegres por que tenhamos passado podem proporcionar boas risadas entre os colegas da turma. Mas como transmitir essa experiência de maneira envolvente? A seguir, vão algumas dicas para ajudar na produção desse gênero dos viajantes. E aí, então, primeiro, como? Selecione uma viagem que você tenha vivido e que gostaria de compartilhar com seu professor e seus colegas de classe. Não se preocupe com o tipo de viagem, se foi longa ou curta, distante ou próxima de sua residência, afinal, desses lugares sempre podemos aproveitar experiências interessantes. Então, o primeiro passo é escolher uma viagem que você achou interessante e que você quer compartilhar essa experiência com a gente. Se você falar assim para mim, eu nunca viajei, então aí eu vou pedir para você inventar. Para quem nunca viajou, não tem nenhum lugar para contar, então pense no lugar que você gostaria, pesquise um pouco sobre aquele lugar e imagine que você tenha ido para esse lugar para poder fazer o seu relato, certo? Mas eu acredito que não tem ninguém, não é possível, nem se foi daqui em Sertãozinho, daqui é viagem, tá, gente? Pode ser curta, longa, qualquer uma. Muito bem. 2. Planejamento. Utilize a estrutura lógica do relato de viagem se fazendo essas perguntas. Como foi a preparação da viagem? A ansiedade, o trajeto, as dificuldades, quem foi com você? Quais foram as primeiras ações? E as seguintes? Nessa parte do planejamento, é interessante destacar as ações em ordem cronológica. O que significa isso, gente? Na ordem que os fatos aconteceram, tá? Ou seja, reunir os fatos que marcaram desde a sua chegada até o retorno da viagem na ordem que eles aconteceram. Quais são os pontos turísticos deste lugar? Comida típica, cultura, como foi o retorno? Deixou saudade? Foi uma experiência ruim? Qual a lição que fica dessa experiência? Tudo que eu coloquei aqui, gente, são sugestões de coisas que vocês podem colocar no texto de vocês. Então, vocês podem começar desde quando vocês planejaram essa viagem. Como foi o planejamento? A expectativa para chegar? E no trajeto? Foi de carro? Foi de avião? Foi de trem? Foi de navio? Como foi? Foi legal? Né? Aconteceu alguma coisa diferente? Então, aqui, quando a gente faz um relato de viagem, a gente procura relatar tudo que tem naquele lugar de diferente. O relato serve para a gente ler e, de repente, até se interessar em visitar aquele lugar que a gente nunca tinha pensado em ir, mas que no relato você falou coisas tão bacanas que tem naquele lugar que vai aguçar a vontade em outras pessoas, certo? Elaboração. Na escrita do seu relato, esteja atento à linguagem. Escreva em uma linguagem objetiva e clara e empregue a variedade padrão da língua. Estrutura gramatical. Observe que os verbos dos relatos de viagem estão sempre predominantemente no pretérito. Lembram-se quando eu falei em sala de aula? Tem como eu relatar algo que ainda não aconteceu? Então, os verbos estarão, na maioria das vezes, no pretérito perfeito. A organização textual. Lembre-se de que o relato de viagem é um texto de comunicação com foco nas ações vivenciadas pelo viajante, importantes para a sequência do texto. Por isso, nele predomina a tipologia narrativa.
Atente também para o modo de organização descrito, a caracterização do ambiente das pessoas, com seus costumes, crenças, outras características também enriquecerão o seu relato. Gente, lembrem-se de dividir o texto em parágrafos. Não dá para escrever um relato, uma experiência, em um parágrafo só. Primeiro parágrafo apresenta o planejamento da sua viagem. O segundo parágrafo conta como foi o primeiro dia e o segundo, se foram muitos dias. O segundo parágrafo conta mais 2 dias. E o terceiro, o quarto parágrafo, tente colocar o desfecho, a volta, como foi. Então, divida o seu texto em parágrafos. Eu tenho recebido muitos textos que estão sendo feitos em um único parágrafo. Isso não pode, tá? Ponto de vista. Um relato de viagem é repleto de impressões pessoais. Entretanto, muitas observações demonstram um certo estranhamento entre culturas e hábitos diferentes. Relate realmente o que você achou o que você acha do que conheceu do que conheceu na viagem. Fala a verdade sobre o que aconteceu, né? Cuidado só para não ofender ou ferir pessoas, mas se a viagem não foi agradável, não precisa falar de uma maneira desprezável do lugar, mas conte por que não foi, se de repente as suas expectativas eram maiores do que realmente foi o passeio e assim por diante. Na sequência, pessoal, eu coloquei aqui como vocês devem fazer. O relato deve ser feito a lápis no caderno. E no caderno eu quero que vocês coloquem a data, 6/4/2020. Escrevam aí, igual a gente faz em sala de aula, proposta de produção, relato de viagem. Isso pode ser a caneta, tá? Depois, a pequena proposta aí. Produz o relato de viagem com base nas orientações apresentadas no Google Sala de Aula. Mínimo de 20 linhas, máximo de 35 linhas. Coloquem o título, parágrafo, letra maiúscula e comecem a escrever o seu texto. O relato deve ser feito no caderno. Tudo bem? Um beijo, boas férias para vocês. Eu espero que vocês consigam descansar esse período e que em breve, né, ao término das férias, a gente possa se encontrar e que todos estejam bem. Fiquem com Deus, um grande abraço e tchau, tchau.